Professor, último jogo, né, dá para finalizar a primeira fase. Queria que você fizesse um balanço final de toda a primeira fase do Atlético e também desse jogo, que infelizmente foi um resultado negativo. Boa tarde. O jogo abaixo, time pouco concentrado ou desconcentrado. Não levamos como o jogo é uma decisão, né? Independente de a gente já estar classificado, mas a definição dos lugares é fundamental para a gente pensar em título. Tem que levar como aprendizado mais uma vez, né? Foi nossa segunda derrota na competição. Então, um time que tem potencial de melhora e sabe que determinadas situações não são mais permitidas. Então agora é erro zero e a gente focar para que a gente possa subir o nosso nível, como a gente já fez bons jogos, como foi o jogo do Anápolis, outras partidas também que a gente conseguiu fazer bem e outras nem tanto. Então a gente sabe o caminho daquilo que a gente precisa perseguir e daquilo que não pode repetir. Professor, segundo tempo da partida, na hora do intervalo, o senhor fez 3 alterações, né? Colocou ali o jovem garoto Renan na lateral e também no meio de campo colocou o uruguaio Federico Martínez. Por que optou por esses nomes ao invés de jogadores como Arauz e o próprio Rai Ramos? O Arauz está voltando agora, o Arauz a gente já falou, muitas vezes ele não estava sendo relacionado nos outros jogos, voltou para a relação, então está em evolução, né? O Martínez já tinha entrado 2 rodadas para trás, então são sempre escolhas, a gente precisava mais de um meia atacante ali, tanto que depois a gente opta pelo Robert e o Arauz está nessa retomada. Em relação às outras escolhas, alguns jogadores apresentaram alguns sintomas, não vieram tão bem para o jogo, então o Rai Ramos dentre esses, o Shailon também estava com uma condição um pouco debilitada. E aí a gente fez as escolhas que tinha para fazer nesse momento da partida. Trouxemos alguns justamente para ver o Renan na posição dele, pelo lado. Acredito que ele teve um desempenho equilibrado, regular. Então, a gente precisa do rendimento individual e coletivo. As oportunidades foram dadas para praticamente todos os jogadores. Agora a gente recolher quem realmente está no melhor momento para que a gente possa cumprir a missão. O professor Adson, na coletiva dele, diz que alguns jogadores não têm condições de vestir a camisa do Atlético. O senhor viu desta maneira também? Não, vamos falar do jogo, né? Então, o jogo, de uma forma geral, é equipe desconcentrada. Alex. Ô, professor, queria que o senhor falasse também já sobre o confronto, né, das quartas de final. Talvez o melhor jogo do Atlético nessa primeira fase tenha sido contra o Inhumas, né? E agora o Atlético reencontra esse adversário na próxima fase. Como é que o senhor vê esse confronto? A partir de agora, como eu falei, erro zero. Fizemos um bom jogo lá. Em relação à logística também é algo que facilita. Mas a gente sabe que dentro do campo as coisas precisam se resolver lá com muito esforço e com desempenho, né? Então, independente do adversário, é uma eliminatória, são 2 jogos, vamos ter a possibilidade de fechar em casa. Mais importante, como eu falei na outra pergunta, a gente sabe aquilo que vai nos fazer passar de fase e aquilo que pode nos tirar da competição. Guanais, boa noite. Depois do jogo, agora há pouco, uma conversa muito longa com o Adson, né? O que foi o assunto? É cobrança para cima da comissão? Não, normal, cara, vocês sempre ficam fomentando esse tipo de coisa. É normal a gente estar insatisfeito depois de um jogo desse. Ele está insatisfeito, eu estou insatisfeito, só que eu não vou ficar transferindo responsabilidade para ninguém e também não gosto de fomentar esse tipo de coisa. Entendo que é o papel de vocês ficar fomentando negatividade, pressão, cobrança e etc. Mas tá todo mundo aqui correndo pro mesmo caminho. A gente quer ser campeão estadual, né? Tanto o Adson como eu, uma análise muito consciente daquilo que foi o jogo. A gente tem a mesma opinião daquilo que foi o jogo. Eu não vou ficar aqui vindo falar desse, daquele. É uma responsabilidade de todos. Não fizemos um bom jogo, não estávamos concentrados e bola para frente para no fim de semana a gente estar no nosso melhor. Guanais, quais são as principais correções que você quer fazer? O time está concentrado, cara. O importante é o time estar concentrado e ter sempre esforço máximo. Independente se a gente está bem ou está mal, se está fazendo um jogo que as coisas não estão andando bem, mas nós precisamos sempre nos esforçar ao máximo, né? E estar bem preparado para fazer um grande jogo. Agora é decisão e eu tenho convicção de que a equipe vai responder no momento decisivo, como ela já fez anteriormente.